Reflexão do dia, Josué 14. Chegamos naquela parte do livro de Josué dedicada ao processo de distribuição das terras conquistadas. Há ali também uma referência às cidades que não houveram sido conquistadas ainda, mas a verdade é que os povos recebem, então as tribos recebem, então cada uma a sua porção. Há um detalhe nesse capítulo para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção. É quando é separada uma parte da terra para Caleb. A cidade de Hebrom, por exemplo, é dada a ele. Perceba o seguinte: dos espias que haviam olhado a terra, e eram em número de 12, 2, você deve se lembrar bem, foram capazes de ler a situação de um ponto de vista bem diferente dos outros 10. 10 espias, a grande maioria, acabaram convencendo o povo do fato de que, embora a terra fosse maravilhosa, eles não conseguiriam conquistá-la, porque o povo que habitava a terra era gigante, as cidades eram fortificadas. E então, o que Deus dissera era verdade, a terra mana leite e mel. Mas a parte do que Deus dissera a respeito da promessa de que a terra seria deles, esta parte não foi suficiente para convencer aqueles homens. Sua incredulidade lhes custou caro e eles não entraram na terra prometida. Aqueles homens morreram no deserto. Uma nova geração, esta sim, experimentou a alegria de verem cumpridas as promessas, de ver cumpridas as promessas de Deus. Essas promessas de Deus se cumpriram na vida da nova geração, mas particularmente na vida dos 2 espias que chegaram a entrar na terra, justamente Josué e Caleb. Ambos exercem um papel muito importante no processo de conquista da terra. E, abrindo parênteses, quero lembrar que servos de Deus capazes de crer nele são normalmente instrumentos preciosos em suas mãos. Não apenas para liderar o seu povo, mas para ser referência para os seus. Isso acontece com Josué e Caleb. E ao ver esse momento da história, quando Caleb recebe a sua parte da herança, e ele mesmo comenta nesse episódio o vigor que ainda o acompanhava desde o tempo da travessia, da caminhada pelo deserto. Isto lembra que as promessas de Deus são verdadeiras e que a nossa fé nos faz experimentar estas promessas. Nunca é demais lembrar que algumas vezes a fé exigirá de nós a paciência necessária para esperar que as promessas sejam cumpridas não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E algumas vezes não da nossa forma, mas da forma de Deus. Não em conformidade com a nossa própria perspectiva, mas da perspectiva de Deus. Afinal de contas, é a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Afinal de contas, os seus pensamentos são tão mais altos que os nossos pensamentos, quanto os céus são mais altos do que a terra. Viver este momento da conquista da terra era para Josué e Caleb a realização plena daquilo que haviam sonhado, desejado e esperado. E quando esperamos pela fé, nós experimentamos a vitória que vem do Senhor. O momento é prerrogativa dele. A forma faz parte do seu projeto. Nosso papel, confiar e descansar nele. Será assim em sua vida, com as promessas de Deus que certamente se cumprirão. Amém.